Salve, salve! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada com o Oi Nós Aqui Tra Vez. E hoje nós vamos receber a Marta Haas, que é atuadora do Oi Nós Aqui Tra Vez desde 2001. Junto com a tribo, a Marta já criou e atuou diversos espetáculos. E atualmente a Marta orienta a oficina de teatro popular do bairro São Geraldo dentro do projeto Teatro como Instrumento de Discussão Social. A Marta Haas também é bacharel em filosofia e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente vai hoje conversar com ela sobre práticas de resistência nas ações artístico-pedagógicas dos grupos Yuyashkani do Peru e Oi Nós Aqui Tra Vez do Brasil. Esse trabalho de pesquisa é a dissertação de mestrado apresentada no programa de pós-graduação em educação da Universidade do Rio Grande do Sul. E queria dizer para vocês que nesse trabalho a Marta se debruça sobre 4 estratégias fundamentais de resistência que ela observou nos 2 grupos. A primeira evoca a noção de gesto decolonial. A segunda evoca o corpo feminino como espaço de resistência. A terceira evoca o compromisso assumido com a questão da memória. E a última estratégia discute a prática da criação coletiva. A gente pode dizer que essas estratégias, essas 4 estratégias, propõem subjetividades micropolíticas em contraposição à macropolítica instituída. Eu queria compartilhar ainda com vocês que a Marta elegeu para sua epígrafe o seguinte: para resistir, é preciso que a resistência seja como poder, tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. É do Foucault, não é, Marta Haas? É isso aí. Na verdade, eu queria agradecer pela apresentação da Tânia, dizer que é um enorme prazer começar essa série, essa jornada de estudos que a gente vai fazer sobre o Oi Nós Aqui Tra Vez. E como a Tânia falou, eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo que eu realizei no mestrado em educação, com orientação do professor Gilberto Icli, na Faculdade de Educação da URGS, ou seja, eu tive o privilégio de poder ficar estudando 2 anos sobre um tema que, para mim, é muito caro, que é teatro, que é a ideia de teatro de grupo latino-americano, teatro independente latino-americano, e poder pensar sobre o que é essa ideia de resistência no teatro. Queria dizer que também esse estudo, eu estava pensando um pouquinho o que me levou a fazer isso, né? Tem muito dos encontros que a gente organizou. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas também como um antecedente histórico, como um antecedente de pesquisa sobre esse tema, eu me lembro muito da tese de doutorado da Beatriz Brito, que o Oi Nós publicou no seu Oi Nós na Memória, que é justamente pensar publicações que falem sobre a trajetória do grupo e de quem somos herdeiros. E a Beatriz Brito, o trabalho dela se chama Uma Tribo Nômade e pensa também, se debruça um pouco sobre essa ideia de resistência como a ideia de ser nômade não só fisicamente, mas a gente pensar o que é ser nômade no pensamento, né? O que é um pensamento nômade que se propõe a mudar de lugares e não ficar na confortabilidade do mesmo lugar, o que são essas rupturas e tal. A ideia de resistência. Então, essa pesquisa toda ela partiu da ideia de que seria resistência, que seriam práticas de resistência nas ações não só artísticas do grupo, mas pedagógicas também, e pensar que
as ações são ações artístico-pedagógicas porque a gente não consegue delimitar onde está o pedagógico e onde está o artístico. Tanto o artístico é formador, quanto o pedagógico tem muito... Então, são temas que estão extremamente juntos e amalgamados. E surge justamente da ideia de pensar grupos teatrais latino-americanos que são herdeiros de uma certa ideia de teatro, de um certo fazer teatral, que é muito próprio dos anos 50 e 60 na América Latina. Justamente, para vocês saberem, são dois grupos que surgiram na década de 70. O grupo cultural Jujascani surge no Peru, em Lima, em 1971. E o Anões Aquitravês, a tribo de atuadores Anões Aquitravês, surge em 78, em Porto Alegre. Toda a sua ideia é gestada em 77 e seu primeiro trabalho estreia em 31 de março de 78. O que já é um indício, a escolha para a data de estreia já é um indício do que o Ainós queria dizer e como ele queria se expressar. Como eu falei, acho que tem uma questão que nesses grupos que fazem parte desse movimento que depois foi chamado de teatro independente latino-americano, e eu percebo isso pela minha prática dentro do grupo, sempre foi muito importante fazer referência aos que vieram antes de nós. No Ainós Aquitravês, a gente sempre preza muito por pensar o que são as nossas grandes referências, de quem a gente é herdeiro enquanto tradição teatral. E o Ainós elenca diversas coisas, mas certamente uma das tradições teatrais das quais o Ainós é herdeiro e o Jujascani também é justamente esse teatro latino-americano independente de esquerda que foi gestado nas décadas de 50 e 60. No Brasil se falava muito de um teatro popular, a ideia de um teatro popular, mas talvez um pouquinho diferente da tradição geral na América Latina, mas eles têm elementos em comum, como a gente vai ver agora. E que essa tradição do teatro independente trouxe como legado, eu queria elencar 3 coisas, que é a ideia de um método de criação coletiva, a ideia de um teatro de esquerda que participa ativamente na luta dos setores sociais mais oprimidos e buscando, enfim, uma vida melhor para todos, buscando justiça social, e um teatro comprometido com o ideal revolucionário. Tem muito, se a gente for pensar, momento pós-revolução cubana, momento de muita efervescência. Mas outra coisa que talvez seja importante a gente elencar, que existe em comum nesse momento, que é uma marca comum nos países do sul da América, que é a ideia, além dessa efervescência revolucionária, foram implementados diversos governos, ditaduras militares, ditaduras civis militares ou governos de tendência militarista, como era o caso do Peru, que acabam tomando poder de forma extremamente violência e com muita repressão. E, bom, como a gente sabe no Brasil, tortura, desaparecimento, as estratégias que a ditadura utilizou para se manter 21 anos no poder. E
Por que eu escolhi esses dois grupos? Bom, claro, eu faço parte do É Nós Aqui Travês e tinha vontade de pensar como o É Nós Aqui Travês se insere no contexto latino-americano, no contexto teatral latino-americano. E se depara com esse outro grupo que surge na mesma década que o É Nós. Vive uma outra realidade, obviamente, porque Peru tem uma realidade bem distinta, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas em comum e percebo que a partir dessa possibilidade de traçar paralelos desses dois exemplos, a gente pode pensar várias questões que talvez fossem parecidas e diferentes. E, então, uma coisa que é justamente um momento de que esses dois grupos surgem em pleno período de ditaduras militares. Então, surgem, talvez nesse momento, o foco que eles teriam de resistência por serem grupos que desde o princípio se colocam num ponto de ação muito preciso, que é contra esse poder hegemônico. E eles são, então, justamente herdeiros dessa tradição teatral de esquerda, mas eles são confrontados com urgências próprias de um outro período, que é um período talvez de transição para a democracia, em que se exigem novas formas de ação. E são grupos que articularam de formas novas fazer o político e o social na cena. Então, eles buscaram justamente romper com o que vinha sendo feito. E grupos também que veem a ação pedagógica como fundamental para a própria constituição do grupo. Acho que são coisas que possuem em comum, que levaram a pensar a trajetória desses dois grupos para pensar quais eram as suas estratégias de resistência. Quando eu fiz essa pesquisa, eu acabei decidindo por não fazer entrevista direto para as pessoas, mas de pensar o que já tinha sido falado e o que o próprio grupo já tinha falado sobre a sua história e trajetória. Então, é uma pesquisa que se debruçou principalmente a partir de matérias jornalísticas, de outros trabalhos que foram realizados sobre o grupo, livros dos grupos, revistas, entrevistas, registros audiovisuais, fotografias, sites. Então, foi uma pesquisa histórica também nesse sentido. E eu vou contar um pouquinho o que foram as minhas perguntas norteadoras para começar a pensar essas estratégias de resistência. O que eu queria saber quando eu comecei? Primeira questão, como as novas formas de resistência exigidos por esse momento histórico de abertura democrática repercutem na constituição de subjetividades. Na década de 70, em pleno período de ditadura militar, a resistência pressupõe a ideia de um sujeito centrado e consciente do seu papel, que luta contra um inimigo único, que é o regime instituído, esse Estado totalitário, centrado num poder militar. E a partir do período de transição e instauração da democracia, qual é o alvo contra quem se deve lutar e resistir? Esse alvo é muito mais difuso e descentralizado. Então, que formas de subjetividade a gente encontra a partir dessa descentralização e difusão desse poder? E aí prevalece a ideia eu pensava também a questão era que tipo de sujeito a gente vai e que tipo de subjetividade a gente vai gerar a partir dessas ideias de resistência. E pensar também se mudaram ao longo da trajetória, afinal são dois grupos com uma trajetória muito longa, né? 71, 78.
O Jujé Ascani vai fazer já 5 décadas ano que vem, o Oinóis 42, tem 42 anos, então são certamente grupos que se reinventaram muitas vezes. E, por fim, como tudo isso repercute no próprio trabalho pedagógico desses grupos. Que tipo de saberes são produzidos e o que eles ensinam, o que é passado adiante. Uma questão, como a Tânia citou Foucault, que é a minha epígrafe, uma das minhas epígrafes. Na verdade, essa escolha tem muito a ver com o referencial teórico que eu usei, que é o pensamento do Foucault, principalmente com relação à forma como o material seria abordado e também a noção de resistência que Foucault traz, porque uma coisa que talvez seja importante falar é que Foucault traz uma ideia de que só há resistência onde há poder. A resistência pressupõe que haja liberdade. Então, é um pouco a ideia de que a resistência ela é imanente ao próprio poder. O que é a ideia? A gente não pensar um poder que é exterior à nossa vida e que rege nossa vida e que é um poder imanente, mas nas próprias relações de poder em que a gente estabelece cotidianamente, a gente existem práticas de resistência, existe possibilidade de resistência. Então, eu vou citar um pouquinho o que é essa ideia para a gente pensar um pouquinho mais. Citar Foucault, então. Não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa, alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário, mas sim resistências, no plural, que são casos únicos, possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício. Por definição, não podem existir a não ser no campo estratégico das relações de poder. Só para falar um pouquinho o que era essa ideia de resistência que eu estava buscando, então, para pensar essas 4 estratégias de resistência que eu acabei chegando na pesquisa. Deixa eu ver. Uma outra coisa que eu acho importante falar, que foi importante no trabalho, é pensar que há uma crise no pensamento de esquerda pós-ditadura, que acompanha uma virada subjetiva no campo das artes e das ciências sociais e que instala uma nova forma de justamente articular o político e o poético na cena, em especial, claro, na cena sul-americana, e que acho que isso transparece no trabalho dos grupos. E essa resistência se reinventa, ela já não é a mesma dos anos 50 e 60. Obviamente, muita coisa aconteceu e justamente é um momento de fragmentação e descentralização. E penso que essa resistência se afirma como uma afirmação da diferença, que pensa modos de existências possíveis e diferentes. A partir de pensar que a resistência seria a possibilidade da afirmação da diferença, eu cheguei, então, a partir da análise do trabalho desses 2 coletivos, pensar o que seriam as constituições de subjetividade que escapam justamente ao que é normativo, ao que é hegemônico,
e então chegou nessas 4 estratégias de resistência. A primeira aí que a Tânia já elencou, então vocês já têm uma visão geral do que seria. Eu vou falar então sobre o que seria a primeira estratégia, que é o modo como essas práticas artístico-pedagógicas se constituem como um gesto decolonial, que rompe com a colonialidade dos saberes e das relações de poder. Essa ideia parte da ideia de diferença colonial e colonialidade de pensamento liminar que foram delineadas principalmente por Mignolo, e pensa-se que essas práticas elas funcionam como gestos de resistência à colonialidade e participam então na constituição dos sujeitos e de subjetividades que são autônomas, que são capazes de produzir saberes próprios. Então, que evocam a independência e a potência justamente dos saberes locais, dos saberes próprios, dos saberes emergentes, dos saberes que são marginalizados, frente a esses saberes que são justamente coloniais, que pretendem ser universalizantes e hierárquicos. Contra isso, em oposição a isso, se busca justamente a descentralização e a democratização dos saberes. Eu queria citar um trecho do Walter Mignolo, em que ele fala que talvez uma coisinha importante seja pensar que a ideia de colonialismo é pensar que, embora uma prática colonial tenha deixado de existir quando as colônias terminaram, existe uma colonização do saber e dos poderes. E essa ideia de colonialidade, diferente de colonização. Então, para a gente pensar o que seria essa lógica colonialista que hierarquiza e subalterniza determinadas histórias e determinados saberes, que a gente pode pensar historicamente o que isso implicou em países da América Latina, em países como Peru, como Brasil, com subalternização dos saberes dos originários, das pessoas que foram trazidas como escravos. Então, pensar como se subalterniza todo o tempo determinados saberes ao longo da trajetória desses países. E aí eu vou citar Walter Mignolo, que fala que há 3 caminhos possíveis de posicionamento para quem habita ao lado da colonialidade, ou seja, o lado em que estamos. Ou tentamos nos assimilar, e boa sorte na assimilação, ou nos adaptamos o melhor que podemos, pois a gente tem que viver, ou o terceiro, nos adaptamos e começamos a construir projetos que apontam para outras formas de vida. Então, penso que esse terceiro caminho aponta justamente para uma consciência, para uma forma de fronteira entre 2 caminhos possíveis, ou seja, seria uma ideia de que o Mignolo traz também de pensamento liminar, que recupera a simultaneidade justamente de 2 lugares, pensamentos e lógicas, na conformação do nosso mundo, e abre espaço para que diversos saberes, diversas epistemes dialoguem, e resgata o acúmulo de saberes desde a ocupação das Américas, esses saberes que foram sempre silenciados. Essa ideia de gesto decolonial, ela aparece tanto nos espetáculos dos grupos, né? Penso eu, na forma como as pesquisas foram feitas,
como nas práticas pedagógicas. E acho que eu não vou citar aqui, mas a ideia é muito de assumir um lugar próprio de enunciação, de achar um lugar próprio de produção de saber, que não nega também a possibilidade de conhecimento, esse conhecimento centrado no sujeito branco, europeu, masculino, mas que busca todo o tempo um lugar próprio de enunciação que vai em busca de outros saberes que sejam saberes locais, que sejam práticas locais e a partir disso articular práticas. De poder compreender o mundo a partir do próprio mundo que a gente vive, do próprio lugar que a gente vive. Então, é achar esse próprio lugar de pensamento e de produção de saber que não nega a nossa história colonial, mas que busca justamente valorizar a própria capacidade de articular o pensamento, de produzir saber e de buscar o que é próprio do nosso contexto local. A segunda prática de estratégia de resistência que eu encontrei e que penso que é comum nos dois grupos é a ideia de um corpo feminino como um espaço, lugar da resistência. E o questionamento sobre os princípios que subjugam esse corpo. Tem uma coisa muito interessante que é pensar que seria o lugar e o papel social do corpo feminino, como ele foi construído ao longo do tempo. Então, isso é uma questão que surgiu. É primeiro pensar qual é o lugar que o corpo feminino historicamente ocupou, foi colocado para ocupar, foi construído. Esse corpo feminino que foi, ora, construído como frágil e que foi construído sempre como frágil, como subalterno, que ele é alvo de interpretações, de representações que são que ora pendem para um lado, ora pendem para o outro, ou seja, elas são muito maniqueístas e que regulam os valores e as normas impostas pelo pensamento hegemônico. E aí, justamente, a ideia é abordar trabalhos, eu procurei abordar trabalhos do Einois e do Julius Ascani que evocavam o corpo feminino como espaço de resistência. E que, ao mesmo tempo que questionam esses princípios de ser frágil, a ideia de uma mulher santa, a ideia de... Então, que pende de um lado para o outro. Ao mesmo tempo, esses grupos ressaltam o papel da mulher no combate à violência política e simbólica e são justamente o lugar da possibilidade da imaginação de um outro mundo possível. Eu vou só ler um trecho aqui. Ao personificar em cena mulheres que se negam a aceitar o lugar tradicional designado ao gênero feminino e que questionam os conceitos que fundamentam essa sociedade misógina, os grupos têm transgredido as barreiras que esses princípios impõem. Trata-se de recusar sugestões femininas impostas. Trata-se de inventar novas imagens de pensamento, novas subjetivações, de dar respostas diferentes das respostas já conhecidas. Ao questionar os fundamentos de uma identidade feminina, seja se essa mulher santificada ou o avesso do que seria essa mulher santa, também se desestabiliza a identidade masculina. Por isso, possui um potencial subversivo. Se a mulher pode recusar o destino que lhe foi imposto, há a esperança de que também o mundo pode ser outro, em que a supremacia masculina não seja a regra.
Portanto, a luta feminista por um mundo mais justo e solidário não é só para as mulheres, ele tem uma função eminentemente política. No seu movimento pela afirmação da vida, o feminismo incomoda e subverte ao propor relações mais justas e igualitárias, não só entre pessoas que se identificam com distintos gêneros, mas também entre pessoas de distintas classes sociais, etnias e que exercem distintas formas de sexualidade. Claro, a gente hoje dentro do feminismo é muito importante a questão de interseccionalidade, o que certamente está presente nessas discussões e pensar o que seria esse movimento, quem é a voz que poderia. A gente pensa muito dentro do Nós Aqui Travês a partir das ideias do Rainer Miller, né? Então é pensar quem é a voz das margens que o Rainer Miller tanto fala que é a possibilidade do novo. A possibilidade do novo talvez seja essa voz, esse corpo feminino, esse corpo que muitos tratam como menos, como e que pode menos, e na verdade talvez seja ele justamente a possibilidade de evocar novas formas de estar nesse mundo. Até eu tava pensando agora essa questão como fazer um adendo, talvez seja bobagem, mas como em várias matérias que ressaltaram como líderes mulheres nesse momento de pandemia têm conseguido lidar melhor nas estratégias de cuidado dos países, de pensar de uma forma que seja realmente pensar algo que tradicionalmente foi dado à mulher, né? Foi dado esse papel para a mulher de cuidado e como líderes as mulheres têm sabido lidar melhor nesse momento de pandemia, pensar num todo para a sociedade, interesses econômicos, de políticos, etc. Acho que a capacidade das mulheres vai muito além do que tem sido, do que esse lugar no qual ela tem sido colocada. E a terceira estratégia de resistência que eu considerei foi a ideia de criação coletiva, que como um lugar de experimentação e resistência ao pensamento único. A ideia de criação coletiva, como tinha falado no início, já é uma herança que vem dessa tradição teatral latino-americana independente. Mas claro que cada grupo tem sua própria estratégia de criação coletiva, não são todas iguais. Por exemplo, o Jujascani trabalha com o Jujascani e diversos grupos latino-americanos têm uma ideia de criação coletiva que talvez seja um pouco distinta do Ainós, e isso talvez fosse um tema para pensar também. No Ainós a gente trabalha com a ideia não só que toda criação é coletiva, mas a gente trabalha com direção coletiva, e o que implica a ideia de vários encenadores, de não só um encenador, enquanto na tradição teatral latino-americana a criação coletiva muitas vezes não tem essa ideia de mantém a ideia dessas diversas funções que cada um exerce, mas entendendo que a criação é coletiva, pois a ideia de coletivo é muito, como eu vou ressaltar agora, é muito mais uma atitude ética e de compromisso com um determinado tipo de teatro. Um teatro que seja necessário e importante no tempo que a gente vive. Então, a ideia de criação coletiva acho que é justamente ressaltar essa atitude ética diante do fazer teatral. E muito mais que uma atitude estética.
O Ainóis também acho que tem a ideia de uma direção coletiva, tem muita afinidade também com o teatro que foi feito nas décadas de 70 aqui no Brasil, mas principalmente uma grande musa inspiradora do Ainóis, que é o Li Vinci, assim, e que, já que a gente fala tanto sobre memória, é importante falar sobre essa questão que são os nossos de quem somos herdeiros, e o Living Theatre, o Ainóis, sempre que pode, fala o quão importante foi, embora não possa ter assistido nenhum espetáculo, poder ler e saber que existia um grupo que fazia teatro daquela forma e que tinha aquelas ideias tão revolucionárias. Foi muito importante na trajetória do Ainóis. Eu queria citar aqui uma fala do Miguel Rubio, que é justamente um dos fundadores do Jujascani, que ele fala que encontrar liberdade para criar foi, no entender dele, o mais interessante que a experiência de criação coletiva deixou, que é justamente uma atitude ética antes que estética e que trouxe como consequência a convicção de que é preciso inventar o teatro que fazemos. A ideia de um teatro sempre a ser reinventado, a ser justamente essa ideia de poder se reinventar, romper e se reinventar com novas formas de um fazer teatral. E que a ideia de criação coletiva traz? Ela traz justamente a ideia de um trabalho em grupo, e o grupo é a ideia de uma comunidade duradoura, uma comunidade que se abre, que ao mesmo tempo permanece como comunidade, mas que se abre para a experiência, para a experimentação, e que reivindica justamente o coletivo como esse lugar de criação. Ao invés das grandes mentes brilhantes, é o coletivo que é a possibilidade de maior de criação e de reconstrução de uma possibilidade de que a sua obra seja, e de que essa experimentação ela possa ser mais polissêmica, mais fragmentada, mais aberta, que trabalhe mais com a liminaridade, justamente porque dá voz a múltiplos sujeitos. E essa ideia de criação coletiva, ela traz ensinamento ensinamentos para a própria ideia da pedagogia teatral, para o campo da pedagogia teatral, mas que extrapola nos dois coletivos. Isso é uma coisa muito interessante. Extrapola a pedagogia e vai para o campo da ação cidadã direta, que é pensar a ideia de não só formar atores, mas formar cidadãos, formar pessoas que estejam atentos ao contexto presente e que sejam capazes de tomar posicionamento, de denunciar a violência e a injustiça social e perceber o que é urgente nesse momento e como agir. Então, também aí no Ainóis está contida a ideia de atuador, que para o Ainóis é tão importante, que é justamente esse ator militante político, digamos assim, que atua não só na cena, mas fora de cena, que é capaz de tomar posicionamento em outras circunstâncias, ou seja, de pensar a sua ação no mundo, né? Não para além da cena. E que busca justamente, é um trabalho constante de transformação do mundo, então. E a partir do encontro com o outro, que na construção
em grupo e nessa comunidade duradoura que há um processo contínuo de ação sobre si e que revela novas subjetividades. Essa é pensar a ideia de uma subjetividade criada a partir da criação coletiva. Vai além do desenvolvimento de potencialidades que são individuais, de formar só potencialidades individuais, mas que é uma potência justamente, que eu já tinha falado, coletiva. Então, pensar coletivamente, agir em prol de um compromisso ético, seja desse pequeno coletivo, seja do grande coletivo que representa a sociedade. E eu queria trazer justamente para a gente pensar como isso se contrapõe a um pensamento único, uma citação do que seria o pensamento único. Para quem cunhou esse termo, que é um pensador francês, ele fala o seguinte: nas democracias atuais, Inácio Ramonet, eu não sei se eu falei certo o nome dele, mas enfim, ele publicou esse texto no Le Monde Diplomatique em 95, falando o que era pensamento único. Nas democracias atuais, cada vez mais cidadãos livres se sentem aprisionados, presos por um tipo de doutrina envolvente que insensivelmente paralisa todos os espíritos rebeldes, inibindo-os, perturbando-os, paralisando-os e acabando por suprimi-los. Depois da queda do Muro de Berlim, a derrocada dos regimes comunistas e a desmoralização do socialismo, a arrogância, a soberba e a insolência deste novo evangelho atingiu um tal nível que pode-se, sem exagero, qualificar esse furor ideológico de momento dogmatismo, de moderno dogmatismo. O que é o pensamento único? Tradução em termos ideológicos com pretensão universal das vantagens de um conjunto de forças econômicas, estas, em particular, do capital internacional. O pensamento único é justamente um pensamento que, de repente, ele tem um viés ideológico, mas ele se pretende universal. Ele esconde esse viés ideológico que neoliberal, digamos assim, em prol de um capital internacional, e se pretende visualizar, ser enxergado como universal, que também é uma estratégia, se a gente for pensar, do poder colonialista, né? E justamente ele é quando a gente pensa colonialismo e o pensamento colonialismo, ele é um pensamento, se a gente for pensar, muito próprio, muito local, ou seja, ele é eurocentrado, mas na sua estratégia por parecer universal, a gente perde a noção de que, na verdade, ele pertence a um determinado grupo social, que tem uma cor, que tem um gênero, que tem, enfim. E se torna hegemônico sem a gente nem questionar. Mas então, por que penso que a criação coletiva ela é uma estratégia de resistência ao pensamento único? Porque ela pretende não ser não ver a realidade de um único modo, ou pensar que existe um único modo sensato de ver a realidade. Quando a gente pensa em criação coletiva, a gente pensa que não há um saber superior e privilegiado e que os outros saberes nesse coletivo são desqualificados. Quando a gente pensa em criação coletiva, a gente pensa que todos os saberes são qualificados, todos podem contribuir na criação. Então, não é a ideia de um saber único e universal que possa ser visível
e, e, e que a gente ache de uma forma muito rápida. E não, a ideia é justamente de que a gente não pode aceitar justamente conhecimentos universais sem questionar eles e sem tensionar eles, sem pensar valores e posições alternativas a esses pensamentos. Então, é justamente ter um pensamento, criar coletivamente, é justamente ter um pensamento crítico divergente desse pensamento único que que está ligado com determinadas linhas ideológicas, que está ligado com determinadas formas de saber. E justamente o trabalho desses grupos aposta na ideia de uma diversidade de perspectivas e que não trata determinados valores como naturais, mas justamente busca todo o tempo uma visão crítica quanto a esses mecanismos que perpetuam valores, que naturalizam valores. E ao investigar, ao invés de buscar esses significados, digamos, pré-fixados, busca continuamente novos sentidos para pensar em agir. E então, consequentemente, há uma multiplicidade, há uma pluralidade e heterogeneidade de pensamentos. Justamente porque a diferença ela não é só bem-vinda, mas ela é condição para o próprio fazer coletivo. E a quarta e última estratégia, não é bem assim que está no trabalho, eu acho que eu mudei a ordem, mas tudo bem. A quarta estratégia é o compromisso ético e político assumido pelo grupo em lidar com o passado e com a memória. Então, é pensar que em contraposição com interpretações hegemônicas sobre o nosso passado, os grupos buscam justamente não reproduzir esse discurso também dominante, universal sobre a história, mas é buscar o reconhecimento do protagonismo histórico dos marginalizados, daqueles que foram colocados às margens, dando ênfase a outros modos de narrar e transmitir a memória. E que busca, então, justamente cruzar registros de uma história nacional com de uma memória também, a memória das margens, uma memória dos vencidos, que é interessante a gente trazer talvez um pouco a ideia de memória incorporada com a qual a pesquisadora Diana Taylor do Instituto Hemisférico de Performance Política fala muito, uma ideia de memória que é carregada no corpo e nas práticas corporais e que é transmitida ao longo de gerações. E isso tem servido tanto para o Jujascani quanto para nós para pensar, para propor formas de lidar com a nossa história e com os nossos traumas passados. Muito no caso do Ainós, a gente tem trabalhado bastante com a memória. O Jujascani tem um trabalho, no caso do Ainós, a memória com relação à ditadura civil-militar, ao regime militar e suas consequências atuais também, para nossa pensar como a forma, o que resta, o que permanece quando a gente não consegue trabalhar a memória. No Jujascani também eles têm um trabalho muito sensível e que talvez depois a gente poderia falar sobre alguns trabalhos dos grupos. Eu não trouxe nada de exemplos aqui, então ficou muito teórico, mas no Jujascani eles trabalham muito a questão do conflito armado interno, um conflito entre para resumir, um conflito que começou na década de 80 e que se deu entre guerrilhas, principalmente Sendero Luminoso e o Exército de Liberação Nacional, que entraram em confronto direto
com as forças armadas do Estado. E isso gera um conflito armado que tem consequências principalmente para as populações marginalizadas no Peru, principalmente para regiões na selva, para regiões mais afastadas, e obviamente que a população que acaba sofrendo as maiores consequências desse conflito e dessa repressão extremamente violenta são as populações mais marginalizadas, indígenas, afrodescendentes, e o que certamente é o caso do Brasil também, quem sempre sofre mais as consequências, quem até hoje são as maiores vítimas de tortura e de assassinatos continuam a ser as populações marginalizadas. É muito interessante, né, na linha de pesquisa da tua dissertação, essa relação permanente, né, do trabalho criativo, né, das opções estéticas dos grupos, assim como as opções temáticas, em relação à sua realidade, né, que está completamente ligado àquela noção de construção de saber a partir do seu lugar, né, de não ficar centrado só nessa herança colonial, mas de perceber o que está colocado aqui, esses saberes que aqui estão, e a partir daí construir o seu próprio, né, o seu próprio saber, né? Então um saber mais autônomo e ligado a questões que o cidadão, né, esse ser vai considerar como mais fundamental. E a gente vê que esse pensamento está completamente ligado à proposta dos grupos e à sua ação ao longo de muitos anos, né? Ao longo de 50 anos, ao longo de 43 anos, né? E que é essa busca de uma linguagem que dê conta de colocar isso na cena, né? Esses anseios dessas mulheres e homens de ter uma cena que contempla um pensamento autônomo, né? Construído a partir dessa observação da realidade e dos saberes que ali estão dispostos, né? E valorizar esses saberes, né? É muito bacana a trajetória, né, da pesquisa. Eu queria comentar uma coisa contigo, que a gente trabalha junto há muito tempo, né, Marta? Tu entrou para a Terreira, né? Foste aluna de uma oficina que eu ministrava, uma oficina de iniciação, que é a nossa oficina de teatro livre, que existe e funciona até hoje, né? E nós criamos muitas coisas juntas ao longo desse tempo, e eu penso que essa expectativa possivelmente não fosse só minha, né? Quando tu começaste o mestrado e fosse desenvolver a pesquisa, no meu imaginário parecia assim muito provável que tu fosse desenvolver uma pesquisa sobre memória, né? Que é um tema que tu acabou mudando a ordem ali, vendo agora por último, né? A questão da memória no trabalho desses dois grupos, e pela nossa pesquisa ao longo de vários anos e a tua demonstração de interesse pelo tema, parecia que com certeza o teu mote de pesquisa ia ser o trabalho de memória dentro do Oi Nós. E eu não estou dizendo com isso que não é coerente estar fazendo uma pesquisa se debruçando sobre essas estratégias de resistência do Oi Nós, né, que é a tua casa, e do Iuashkani, esses irmãos e companheiros, né, do Peru. Mas eu queria saber, e talvez mais gente quisesse, né, mas eu queria saber o que te levou a eleger isso em detrimento, por exemplo, da questão da memória que é tão forte no nosso trabalho, né? E que tu tens digamos que uma grande empatia com o tema, né? E por que tu, né? O que te fez decidir por essa linha de pesquisa? Acho que a ideia de resistência sempre foi muito importante no imaginário do Ai Nós Aqui Travês, né? Sempre, inclusive, a gente tem uma logo que fala... Ixi, agora eu vou perder até a ordem como que fala. Utopia, paixão e resistência, para não errar. Porque eu ia dizer... Não, é que eu
a gente fica nervoso aqui. Mas então, acho que a ideia de resistência sempre teve no imaginário de quem trabalha no É Nós. A ideia, e aí era muito pensar, então, o que é resistência, né? E justamente a resistência pode ser muitas coisas, e que essa resistência ela não permanece, né? Como a Bia fala no trabalho dela, a ideia de ser nômade é justamente a resistência é justamente buscar a ruptura com o que está dado e buscar novas formas de se relacionar com o mundo, de perceber as urgências do momento presente e buscar novas formas. E aí, claro, implica não só novas formas, novas subjetividades, ou seja, os próprios atores, atuadores estarem em constante transformação com relação ao que está acontecendo no mundo e poderem questionar a si mesmos constantemente, mas implica em novas linguagens cênicas, implica em experimentação cênica, em buscar novas formas de estar constantemente se reinventando em cena. E isso, claro, sem perder aquilo que para si, que para o coletivo é o mais importante, que talvez para cada um tenha sido buscar uma fala própria nesse lugar todo, né? Buscar o seu, o que seria o mais importante falar nesse mundo de injustiça social, e tudo mais que a gente sabe. Eu estava me lembrando agora sobre a questão da memória. Acho que eu vou retomar, porque é uma coisa que eu estava me lembrando quando estava fazendo a pesquisa, que a gente... de um evento que o Ainós participou, que para mim, quando eu falo sobre a questão da colonialidade, de pensar o seu lugar, o Ainós muito cedo teve, assim como o Jujascani lá no Peru, teve muito próximo de movimentos sociais e buscou se aproximar de diversos movimentos sociais, né? Todo o tempo buscou seja na questão agroecológica, seja na luta contra o armamento nuclear, que em dado momento o Brasil decidiu que ia ter sua bomba atômica, eu acho, e assim diversas coisas. Mas tem um achado muito bonito, que é pensar que o Ainós estava naquele grande momento de formação do MST, e participou com um espetáculo o espetáculo T1, Morte Tupi-Guarani, que era justamente talvez muito mais que um espetáculo, era um grande ritual cênico, só com cantos e que, pelo que a gente vê nas imagens, tinha um outro tempo. Então é justamente um ritual também porque ele lidava com outro tempo na rua, é como instaurar um outro lugar, esse lugar limiar no meio de tudo, e apresenta esse ritual cênico que fala sobre o genocídio indígena na formação, num dos eventos que a gente pode dizer de formação do MST, que é quando chega em Porto Alegre a marcha da fazenda, que vem da Fazenda Noni, né? Que justamente. Tipo, o pilar, né, primeiro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Isso. E tem uma matéria que fala, são 2.000 pessoas assistindo o espetáculo. Era uma marcha em torno de 7.000 pessoas. É uma roda gigante. E é justamente a partir desse momento que vai se constituir como MST, né? Como um movimento organizado sem terra. E
E isso é um achado bem interessante para uma pesquisa histórica, é pensar essas relações. Também no Jujascani é muito bonito pensar como eles se relacionaram com o movimento do Carnaval Negro do bairro em que o Jujascani está, que é o bairro Madalena Del Mar, e acabam recriando o Carnaval daquele espaço junto com eles acabam tendo um papel bem importante na recriação desse Carnaval Negro, que inclusive hoje se chama homenageia um integrante falecido do Jujascani, né? Então também que era afrodescendente e é justamente muito interessante esses achados históricos quando a gente vai pesquisar, que é pensar o quanto de recriação tem isso tudo, né? O quanto essa possibilidade de se envolver com os movimentos sociais gera. Bom, são tantas instâncias também na possibilidade de criação artística. E aí era justamente, acho, poder se debruçar um pouco mais sobre essas histórias, pelo menos para mim, e pensar como isso afeta todas as pessoas que de alguma forma entram em contato com o trabalho desses coletivos, seja quem diretamente há décadas está envolvido nisso, ou seja, os atuadores, os atores do Jujascani, mas também todas as pessoas que participaram de práticas pedagógicas nesse grupo e inclusive pessoas que assistiram em determinado momento trabalhos e que saíram tocados disso, pensando que também essas práticas artísticas carregam um tanto de possibilidade de ensinamentos e a partir dessa ideia também de memória incorporada, né, de trazer outros saberes, outras pesquisas. E não conclui, por favor. Não, eu ia dizer também que no fim uma questão que tu até citou no início quando citou, que é a ideia de pensar como uma subjetividade micropolítica, porque essa é muito uma ideia que o Dubac, um pensador argentino, Jorge Dubac, a partir se debruçando sobre o trabalho do Pavlovsky, ele forma algumas categorias para pensar diversas possibilidades de resistência, de um teatro de resistência. E o que ele e aí eu vou ver aqui só se eu acho essas 4 categorias que eu tinha marcado para gente pensar. Porque o que seria então a ideia de um teatro micropolítico de resistência? O Dubac fala se debruçando a partir do trabalho do Pavlovsky, porque toda a pesquisa do Dubac eu acho que a tese de doutorado e muita coisa que ele escreveu, ele se debruça justo sobre a obra do Pavlovsky e a trajetória teatral do Pavlovsky que tem muitos momentos distintos. Então ele fala pelo menos 4 modos de formação de subjetividade a partir do micropolítico teatral. Aí ele fala primeiro, o teatro que reescreve a subjetividade macropolítica dominante na escala micropolítica. Segundo, o teatro como fundação de subjetividade micropolítica alternativa, apenas compensatória diante da insatisfação produzida pela macropolítica, ou seja, uma micropolítica liberadora de pressões, que não confronta. Terceiro, o teatro como fundação de uma subjetividade
micropolítica também é alternativa, mas mais articulada como contrapoder, que desafia de forma radical a macropolítica a partir do lugar da oposição, da resistência e transformação. E o teatro como fundação da subjetividade micropolítica contra a macropolítica. Talvez eu citando assim não fique muito claro, mas o que é a ideia dele? Se a gente for pensar, eu pensando agora, se a gente pensar a herança deixada pelos grupos latino-americanos dos anos 50 e 60, havia um teatro de subjetividade micropolítica que lutava muito, que mais lutava contra essa macropolítica e buscava uma macropolítica alternativa. E a ideia de uma grande revolução como possibilidade de transformação. E talvez essas novas poéticas e que também o Debate vê na última fase do trabalho do Pavlovsky, que é um teatro micropolítico no sentido de construção de outras subjetividades alternativas, não de buscar uma grande transformação na estrutura macro, mas é pensar então ele fala esse teatro, que ele está falando do teatro do Pavlovsky, se transforma em metáfora epistemológica do contrapoder e, por meio do convívio, em ferramenta de resistência contra a desterritorialização das redes comunicacionais, contra a desauratização do homem, contra a homogeneização cultural da globalização, contra a insignificância, o esquecimento e a trivialidade, contra o pensamento único, contra a hegemonia do capitalismo autoritário, contra a perda do princípio de realidade, contra a espetacularização do social e a perda da praxis social. E aí é justamente, então, pensar outras possibilidades que são muito mais micropolíticas, de novas poéticas, de novas formas de lidar com o assujeitamento e com esse poder hegemônico. É justamente a possibilidade de diferença, de sempre poder romper e atualizar o que seriam as formas de resistência. Então, Marta, o nosso tempo tá se acabando. Eu queria perguntar se tu tem alguma consideração final para fazer. Olha só, eu acho que eu vou citar um trecho do Miguel Rubio, que eu acho que diz muito sobre essa prática de criação latino-americana. Vou citar aqui, então, para a gente finalizar. Ao meu ver, os melhores momentos, se é que podemos falar de melhores momentos, ou melhor, os momentos de grande força e singularidade nessa história do teatro latino-americano foram aqueles em que o nosso teatro foi parte da luta de nossos povos por uma vida melhor. Então, nesses momentos, nos atrevemos a reconhecermos em nossa particularidade e a inventar criativamente o teatro que nos fazia falta, sem nos vermos obrigados a marchar no compasso das culturas hegemônicas. Acho que é isso. Muito obrigada, Marta. Foi muito bacana começar com essa conversa sobre estratégias de resistência, né? A gente está falando de dois coletivos que são coletivos longevos, com uma relação imensa com a sua comunidade, certamente porque cantaram os seus, né? São grupos que por onde passam deixam um rastro, né? Um rastro libertário, um rastro, né? Uma semente transformadora. E por isso que são acolhidos por onde passam, né? Então, hoje falar de resistência é uma coisa
muito importante. A gente tá num momento que clama por resistência, né? A gente está aí precisando resistir, precisando ficar vivo, e ficar vivo hoje, manter-se vivo no sentido material e imaterial, é um ato subversivo de resistência, né? Em plena pandemia. Então, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer enorme, e convidar a todos para acompanhar esse ciclo de estudos, né? Que é o Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada do Oi Nós Aqui Travês. Convidar a todos para apoiar a Terreira da Tribo, que está num momento bastante crítico, precisando muito que a gente crie uma rede, uma corrente de solidariedade para que a Terreira da Tribo, esse centro de experimentação e pesquisa cênica e escola de teatro popular, não feche as suas portas. Então, quem quiser colaborar, pode colaborar através do benfeitoria.com/Terreira da Tribo. Vamos colocar o link aqui abaixo para vocês poderem acompanhar, ou ainda podem fazer, sim, um depósito bancário. Os dados também vão aparecer aqui embaixo, e a gente, então, conta com essa rede, conta contigo que está assistindo e que vai acompanhar essa jornada, que vai ser muito bacana. Então, obrigada, Marta, e a gente volta para o próximo encontro dessa jornada. Tchau! Tchau!